Vou cantar aqui de casé, deixei. Boa noite. Essa semana eu estou muito emocionado porque nós demos início ao ano letivo. Ontem nós abrimos as escolas para acolher os estudantes. Se tem lições importantes na vida de um gestor, é a educação. E como eu sou educador, eu não podia deixar de fazer de forma emocionada, dedicada e entregue. Você imagina o que é quase 700 mil meninas e meninos sendo acolhidos e acolhidas diariamente por uma equipe de professor, de cozinheiras, de porteiro, que abre a porta da escola, mas também abre o seu coração, diariamente, 200 dias no ano. Pode parecer uma obrigação, e assim não é, porque o direito à educação não é obrigação do Estado, e é obrigação. Mas é que é feito com outro sabor. A entrega, a dedicação, o esforço, a preparação de uma aula, a disputa às vezes. E a escola, ela, enquanto gente que está ali para cuidar de gente, ela não modifica, ela tem na alma e no coração das pessoas, professoras, professores, cozinheiras, porteiros, zeladoras, coordenação pedagógica, que são homens e mulheres iguaizinhos àqueles que chegam diariamente na escola. Então você imagina um professor ou uma professora que tem um problema conjugal, que tem uma dívida, que tem um problema de saúde sério e tem que estar ali às 7 horas como se nada tivesse acontecido. A dívida está na cabeça. A briga familiar também não a deixa, hora nenhuma. E a gente tem que se despir daquelas características diárias nossas para poder receber essa turma que chega com energia, que chega com problemas, que chega com alegria. Então nós temos que interpretar essa função do Estado. Eu trouxe a educação, mas podia ser a água que chega na casa das pessoas, a segurança que garante a gente a tranquilidade de andar nas ruas, de andar na zona rural. Podia ser em um hospital, uma UBS, ou podia ser gente diante de uma televisão assistindo a nossa TV educativa, ou uma rádio educadora, e querendo que tudo que venha naquelas ondas sejam para agradar a gente. Então o serviço do Estado tem que ser assim. Tem que ser assim. Nós temos que fazer o melhor. Quem não quiser fazer isso, não entre na política. Quem não tiver sensibilidade ou coragem, não entre na política. A política é feita com essa característica de entrega, de doação. E as decisões diárias que nós tomamos, todos nós que estamos aqui, não é decisão particular, não pode ser, não deve ser. O conceito de pecado aí pode bater forte, mas é pecado no conceito que a gente entende quando a gente toma decisões que agradam a mim mesmo, ou que agradam ao meu partido, ou que agrada o interesse pessoal ou empresarial. Isso fere os princípios da nossa ética. Eu sonho, eu rezo, eu trabalho para que eu, na condição de líder, mas na condição também de colega de todos vocês, a gente melhore o Estado. Não é melhorar com uma coisa inocente, como se nós pudéssemos dizer, vamos melhorar e está resolvido. Porque o Estado, o acontecer do Estado é uma disputa de projeto. Olhe como nós pegamos o Estado da Bahia. Olhe como era este Estado. Um Estado distante, um Estado inimigo do pobre, um Estado ausente e inimigo do interior. E é um Estado que se revela
com todos os preconceitos que a sociedade tem contra as mulheres, contra os negros e as negras, contra cigano, índio, agricultor familiar. E a mudança, às vezes, ela é tão pequena, simbólica, que a gente acha que a gente não vai conseguir. A gente imaginar que temos uma polícia militar formada lá atrás, não na Bahia, mas no mundo, com um conceito que não é o conceito que nós acreditamos na polícia. Você imaginar que nós temos, da mesma forma, profissionais que deveriam estar fazendo a sua função máxima, como um pai de santo, uma mãe de santo, um espírita, um padre, um pastor. O serviço público tem essa função de nos ir corrigindo quando a gente tem essa responsabilidade. O próprio sistema que a gente acredita, os partidos que a gente milita, ajuda a corrigir. Olha, a revista de hoje, André, ela tem uma história acumulada nesses colegas nossos que aqui você compartilhou, num gesto muito bacana, que às vezes a gente não abre esses espaços. Mas o Jacques Wagner, em 2007, quando iniciou essa trajetória de uma prestação de contas para a imprensa, de uma prestação de contas para a sociedade, mas também dos registros que nós temos que fazer, porque o dinheiro não é nosso, nós temos que escrever a história. Nós tínhamos, com o título da revista, Bahia, terra de todos nós. E dá para compreender tranquilamente a mensagem embutida naquele governo, naquele momento da nossa história. Eu não estou negando o Valdir Pires, eu não estou negando o João Durval, mas teve um sabor diferente começar uma era, uma geração sobre a coordenação do senador hoje. Naquele momento, talvez a Bahia não soubesse. Alguns de nós queríamos, nós nem sabíamos, Afonso, aonde iria dar. Mas ali era uma ruptura, nós queríamos fazer uma ruptura para um governo acolhedor, para um governo democrático, para um governo participativo. Tudo que a gente sonhava, e às vezes tivemos até experiências em algumas prefeituras, como foi o caso de Pintadas, pequena, miúda, mas era o exercício da gente. Até depois, inclusive, aqui tem Osni, que foi prefeito, e a gente ficava buscando essas experiências como possibilidade de semear para outros cantos. E o Wagner, corajoso, nós também. Ele sabia que não estava sozinho. Aquela movimentação que foi feita para a eleição do Wagner, a gente sempre imaginava que era possível se juntar com um grupo de partidos para ganhar uma eleição, e depois a gente dizia, não, agora a conversa é outra. Não é assim. Se nós nos elegemos com aqueles partidos, é com eles que temos que governar. A gente não pode trair, a gente não pode ser insubordinado ou ingrato. E nós sabíamos, quando a gente faz uma coligação, o Lula sabe, se nós não fizéssemos um conjunto de alianças para trazer o Lula de volta, a gente não ganharia essas eleições. E tem um custo. Hoje nós estamos pagando um custo, e temos que pagar. É da política. É da política. E ali, o Wagner trouxe uma geração de políticas públicas que foi abrir o Estado. Se Wagner não fizesse estradas, se o Galego não levasse água, se o Galego não criasse programas de agricultura familiar, só em dialogar, aproximar, encostar na gente, estava bom. Mas a gente não é assim. A gente quer mais. E a segunda concepção da revista, já com o Rui Costa, foi, me lembrem aí,
terra-mãe, Bahia terra-mãe. Um outro conceito. Se com o Wagner era o conceito de terra para todo mundo, Bahia para todas e todos, esse grupo político coloca a mesa do Rui. E olha, Rui, o Wagner já abriu a porta. É uma geração de democracia, de conferências, de conselhos, de escuta. E o Galego faz isso bem, até hoje. O Rui trouxe uma missão nossa. Não adianta a gente ficar dizendo que o Rui dialogou mais ou menos. Nós tínhamos que dar um salto naquele momento. E o salto foi trazer um gestor. Não adianta a gente dizer que enfraquecemos a participação. E não enfraquecemos. Possivelmente, os movimentos e nós mesmos, os partidos, pactuamos em entender que a missão do Rui era trazer uma geração de políticas públicas que não era mais aquela da participação apenas, era manter, mas era trazer a efetividade do governo na nossa vida. E o Rui fez isso com maestria. O Rui trouxe a terra-mãe, que foi o segundo título da revista, como sendo o conceito de mãe mesmo, conceito de cuidado, de zelo, de responsabilidade, conceito de cobrança, um conceito que a gente não tem ingenuidade de dizer que a mãe gerencia carinho, cuidado, dinheiro. A gente que alguns acham que não, que o papel de mãe é menor. E foi esse o conceito dado na tradução dos investimentos que o Rui trouxe. E agora, nós, não é só André, não é só Adolfo, não é só Afonso, nós ainda temos dificuldade de imaginar. E agora, a nossa missão, que não é de Jerônimo apenas, desse grupo, desse campo, qual é o nosso salto, qual é o nosso passo? Uma geração de democracia, uma geração de políticas públicas, e agora? Então, a ideia da Nova Bahia, nós não estamos ainda amadurecidos sobre isso. De que queremos a Nova Bahia, queremos. Sem jogar nada do que fizemos fora. Nada, pelo contrário. Os hospitais estão sendo ampliados. As policlínicas ampliadas e renovadas. As escolas continuam com a qualidade da infraestrutura, mas não é só a infraestrutura. São os melhores professores que temos, as melhores cozinheiras, os melhores porteiros. E é claro, temos que mexer na remuneração, pagar direito, garantir condições de trabalho, fazer mestrado e doutorado para nossas professoras e professores. Mas o desafio é esse, é um ano só. Não deu tempo a gente amadurecer. E o chamado é nosso. É para a gente o chamado. Qual é a Bahia nova que nós estamos chamando? Que conceito de Bahia é esse? Não é a Bahia nova no sentido da idade, mas não é também apenas, e não, é importante, não podemos abrir mão, mas ao mesmo tempo, nós não podemos imaginar o que é uma Bahia que hoje lidera a produção de energia solar no Brasil. Que as nossas torres eólicas estão em cima, mas embaixo não pode ter comunidades quilombolas sem energia. Nós não podemos aceitar isso. Aquelas torres lindas, aqueles cataventos distribuídos pela Bahia. E nós lideraremos. Não tenho dúvida disso. Estamos trabalhando firme para isso, Ângelo. Para que a gente possa ter os cataventos com todos os respeitos ambientais, Eduardo, mas que a gente possa ter aquele catavento, ele não pode ser um corpo estranho naquela comunidade. Para exportar energia para outro canto e debaixo daquela hélice, as pessoas não terem uma lâmpada pendurada no seu teto, ou uma geladeira conectada. O conceito do novo nos questiona isso. Nós queremos uma energia renovável. Nós temos agora a inovação, nós trouxemos a primeira vez que a indústria chinesa sai daquele mundo e se instala em outro canto,
é na Bahia, para produzir um carro que não polui. Então, mas a população vai ter acesso. Nós temos que ter direito a isso. Porque não é o brinde de ter um acesso a um carro, a um automóvel, mas também a população ter acesso a fragmentos do que nós produzimos, metade, inteiro, para também se envolver com o que nós estamos fazendo. Nós não estamos falando do novo em uma ponte que nós estamos trabalhando, ou no metrô. Nós estamos falando de uma nova Bahia para um conceito com pelo menos 2 elementos tão antigos para nós. Matar a fome é novo para nós, porque nós já havíamos feito isso no Brasil e na Bahia. E a ausência, a interrupção, nos colocou no mapa da fome novamente. E eu repito, enquanto tiver um baiano, uma baiana, sem um prato de comida, um copo de café com leite, nós não podemos, de forma nenhuma, celebrar a felicidade. Não é justo. Não é justo. E eu fico ainda indignado. É obrigação nossa se indignar com as coisas. No dia que a gente parar de indignar, a gente deixa de ser ser humano. Eu me indigno quando a gente não vê nós aqui. Esse grupo que aqui está hoje é um campo tido como um campo da esquerda, no seu conceito. E como é que a gente dorme de noite sabendo que tem 33 milhões de pessoas com fome? Não era para a gente dormir. Não era. Se eu pudesse, eu baixava um decreto. Eu não posso. Mas se eu pudesse, eu baixaria. E pediria ajuda a quem me pudesse ajudar. Tiago, mas eu escrevo o que aí? Não deixa esse povo dormir, não. Não deixa esse povo descansar, não. É o mesmo sentimento que o Lula tem. É o mesmo sentimento. A gente não pode se acomodar com algumas questões. E às vezes, Arani, Martinha, quando a gente tem às vezes uma pauta intensa, como é, por exemplo, a pauta da questão racial, a pauta da questão das mulheres, a gente ouviu muitas vezes dizer, vem essa conversa chata, vem essa conversa do reme-reme. Era reme-reme, mas olhe onde nós estamos, o quanto nós avançamos. Eu estou olhando com um olhar positivo. Temos que fazer muito, mas olhe o quanto nós modificamos esse país, esse estado. Então essa revista, eu tomei um susto quando disseram que é 376 páginas. Porque isso foi verdade, Luiz. André me deu uma missão. Eu trabalho assim, quando eu passo para os meus secretários, me devolvem, se governador, a revista está na mesa. Eu achei que ele pensou que eu não ia ler. Ele não confessa. Nenhum deles também, pelo susto, que todo mundo se assustou no dia da reunião. Pelo susto, vocês se entregaram. Vocês achavam que eu não ia ler a revista, que eu não ia opinar. E foram lidas as 300. Deve ter tido para mais ou para menos, porque dali cortamos coisas, incluímos coisas, mas eu li todas elas. Eu li todas, como quem está numa banca de dissertação ou de tese. E quem está numa banca de dissertação ou de tese, a função é achar eu. Não tem outra. Não é pegar a tese ou a dissertação e dizer, está ótimo, parabéns. Não. O professor, ele tem essa função. É ruim essa função. Quando tem coisas boas, a gente passa direto. Mas, sabe, fica procurando detalhes, um vacilo na fotografia, no conteúdo, na forma e no conteúdo. E eu fiz aquilo com prazer, André. E quando cheguei, eu falei, agora eu faço o que com isso? Toda arriscada. E olha que eu ainda me deram um tablet, eu não tenho muito costume, eu gosto no papel, viu, magnífico? Eu ainda sou do papel. Mas eu li no tablet. E eu falei, eu não vou entregar esse negócio, vou mandar para André. Mandei